Hola, bienvenidos a más una clase de espanhol. Na aula de hoje, nós vamos aprender a conjugar os verbos regulares, só que no tempo presente. Aqui nesse canal, a gente já conjugou os verbos regulares no passado e no futuro. Se você quiser ver essas aulas, vai estar aparecendo em algum lugar aqui na tela para você maratonar toda uma playlist que ensina gramática de espanhol, ok? Já vou avisando para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar um like, que isso ajuda muito o YouTube compartilhar as nossas aulas gratuitas para as pessoas que querem aprender espanhol, ok? Então a gente já vai começar a nossa aula com aquele exercício de cada dia. Temos aqui várias frases com verbos no infinitivo, aonde você precisa conjugar esses verbos, né? Então, dessa vez eu não vou ler todas as frases, então eu vou falar para você pausar o vídeo, fazer esse exercício. O que que você tem que fazer? Você precisa ver de acordo com o pronome que está aqui, como que você conjugaria esse verbo que está do lado dele, ok? É só isso que você precisa fazer. Isso se você sabe conjugar os verbos regulares no presente. Então, pausa esse vídeo, faz aí o exercício, porque a gente vai para a aula e no final da aula a gente vai corrigir essas frases, ok? Então vamos começar conjugando todos os verbos que terminam em ar. Trabalhar, amar, abraçar, lembrando que são os verbos regulares. Os verbos irregulares a gente ainda vai aprender, tá bom? Então, por isso que é muito importante você se inscrever no canal, porque aí o YouTube vai te mostrar esse vídeo quando ele sair dos verbos irregulares. Os verbos irregulares são muito importantes, porque eles também trazem essa estrutura, só que a raiz dos verbos irregulares eles mudam. Ó, eu vou mostrar para vocês o que é raiz. Raiz é toda essa parte que se repete quando você vai conjugar um verbo. Então, por isso que o verbo trabalhar é um verbo regular, porque a raiz dele não muda, continua a mesma, ok? Agora, os verbos irregulares usam essas mesmas estruturas, mas as raízes elas modificam. Por isso que é muito importante você memorizar os verbos irregulares, ok? Então vamos lá. Já temos aqui o verbo trabalhar, que é um verbo que termina em ar, e é assim que a gente conjuga esses verbos no presente. Eu trabajo, tu trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos e ellos trabalham. Lembrando que nós temos a mesma conjugação para ele, ela e você. Então, ele trabalha, ella trabaja, usted trabaja. Mesma coisa no plural. Ellos trabajan, ellas trabajan, ustedes trabajan. Ok? E a gente usa essa mesma estrutura para outros verbos que terminam em ar. Por exemplo, o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, ella ama, usted ama, nosotros amamos, ellos aman, ellas aman e ustedes amam. Lembrando de uma regrinha muito legal sobre os pronomes, é que tu significa você e usted também significa você. A diferença é que tu é usado de uma maneira formal, ou ao contrário, desculpa, gente. Tu é usado de maneira informal, que são para pessoas mais próximas a você, como por exemplo a sua mãe, o seu irmão, seu amigo de trabalho, o seu amigo da escola, são pessoas mais próximas a você. O usted a gente vai usar em contextos mais formais, como por exemplo
Sabe quando em português você falaria senhor ou senhora para alguém? Então, é nesse momento que você vai usar o usted. Vamos dizer então que a tradução de usted seria o senhor ou a senhora, para você ver como é a formalidade. Se você até conjuga os verbos em usted, mesmo que você não coloque o pronome, as pessoas já sabem que você está tratando ela, com o pronome usted. Às vezes elas acham estranho isso. E eu lembro que quando eu morei no Peru, eu conjugava muitas coisas em usted porque eu trabalhava, e isso você vai ver que em contextos de trabalho você vai utilizar usted. Então, no meu trabalho eu usava muito usted, mas quando eu voltei para o Brasil e eu comecei a dar treinamentos aqui no Brasil em espanhol para os hispânicos, mas eu já criei uma certa intimidade com as pessoas que eu treinava, elas achavam muito estranho eu chamar elas de usted. Então, aí eu tive que começar a aprender a usar o tu. Então, saber dominar esses dois pronomes é muito importante na hora de conjugar uma frase. Às vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba misturando o tu e o ste tudo junto, mas é muito questão de prática. Então, é muito bom você praticar e revisar várias vezes como se conjuga esses dois, tá bom? E dá, mesmo que você não coloque o pronome aqui, dá para você saber com qual pronome você está conjugando só por conta do verbo conjugado em si, né? Então, nós vemos aqui os verbos terminados em ar e agora nós vamos para os verbos terminados em er. Temos aqui a estrutura. Olha, no a, aqui a gente tem o a, né? No trabalhar, nos verbos terminados em ar. E olha só, nos verbos terminados em er, a gente vai colocar o e, o que era a antes. Como, por exemplo, aqui o verbo comer. Yo como, tú comes, él come, ella come, usted come. Nosotros comemos. Ellos comen, ellas comen y ustedes comen. Ok? E agora os verbos terminados em er. Ele é igualzinho as terminações dos verbos terminados em er, mas nós temos aqui uma diferença que é no pronome nosotros. Então fica muito mais fácil para você memorizar. Mas olha só que legal. O verbo vivir. Yo vivo, tú vives, él vive, ella vive, usted vive y nosotros vivimos. Ellos viven, ellas viven e ustedes viven. Então vamos corrigir aqui o nosso exercício. Vamos ver se você acertou a maioria deles, ok? Então temos aqui o yo e um verbo terminado em ar. Então, yo hablo con mis amigos todos los días. Eu falo com os meus amigos todos os dias. Tú, cantar. Tú cantas en el coro de la iglesia? Você canta no coral da igreja? Nosotros e o verbo vivir. Nosotros, lembra que o nosotros é o único verbo do vivir que é diferente do verbo terminados em er? Então, nosotros vivimos em uma casa grande. Nós moramos em uma casa grande. Ella e o verbo comer. Ella come muitas verduras. Ela come muitas verduras. Ustedes escrevem correios eletrônicos. Vocês escrevem e-mails. Ele bebe té todas as manhãs. Ele bebe chá todas as manhãs. Nosotros trabajamos em uma empresa multinacional. E isso de trabalhar em multinacional é uma verdade com os nossos alunos aqui do Aora. Muitas alunas trabalham em uma companhia aérea muito chique de Dubai, que eu acho que vocês já sabem qual que é.
E eu acho isso a coisa mais chique, elas operarem voos em espanhol, se sentirem seguras para conversar com pessoas hispânicas, aproveitarem quando elas vão para a Espanha, porque comissária de voo viaja muito para muitos países internacionais e essa é uma realidade delas, elas se sentirem confortáveis ao falar espanhol. Temos alunos que no primeiro semestre da faculdade conseguiu um trabalho em uma empresa multinacional representando uma CEO argentina. Então, aprender espanhol numa hora é você abrir portas para a sua vida internacional, porque você vai trabalhar em espanhol, você vai estudar em espanhol e isso vai ser uma realidade na sua vida. Se você quer essa realidade na sua vida, eu vou deixar um presente para você. Aqui no link da descrição tem um link para você agendar uma aula gratuita de espanhol. A nossa aula gratuita de espanhol, ou todas as nossas aulas do A Hora, elas são focadas na conversação e elas são personalizadas. Então, a gente vai trabalhar de acordo com o seu objetivo e também de maneira prática e objetiva, sem enrolação. Então, você aprende muito mais rápido, você se sente muito mais confortável e você monta as suas próprias frases. Não tá acreditando em mim? Agenda uma aula experimental para você ver com seus próprios olhos como são as nossas aulas de conversação, tá bom? É um presente meu para você que está assistindo essa aula até o final, que está aqui corrigindo comigo. E vamos corrigir então o último exercício, o número 8. Usted cocinar. Usted cocina la cena para la familia? Você cozinha a janta para a família? E esse aqui foi o nosso exercício de hoje. Você acertou tudo? Teve alguns que você errou, mas depois você soube a resposta? Como é que foi? Espero muito que vocês tenham gostado. Se essa aula te ajudou, deixa o like aí de vocês, que é muito importante. E nos vemos na próxima aula. Hasta luego!